Fala galera, e aí, tudo certo com vocês? Bom, vamos para mais uma das nossas videoaulas aí, certo? Hoje nós vamos falar de um assunto que eu particularmente adoro, que é a análise SWOT, tá? Eu acho ele fundamental dentro da administração, certo? Quando você consegue fazer uma boa análise SWOT, você consegue dar um rumo para a sua empresa, tá? Você consegue deixar a sua empresa preparada para as adversidades que possam acontecer, tá? Então, a análise SWOT faz parte do que a gente chama de planejamento estratégico da empresa. Quando a empresa consegue determinar bem essa análise, ela consegue ter uma visão geral do seu dia a dia e aí procurar melhorar, maximizar o que ela tem de bom, melhorar o que ela tem de ruim, se preparar para possíveis problemas que possam acontecer, tá? Então, vamos ver aqui o que é a análise SWOT na prática, tá? A análise SWOT nada mais é do que uma tabelinha, certo? Então, o nome oficial, né, teórico, chama-se análise SWOT. Muita gente conhece como FOFA. Por quê? Porque é a tabelinha que tem forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, muita gente chama de FOFA, certo? Então, assim, vocês vão encontrar aí, tá, no mundo empresarial, dois tipos, basicamente, quando você estiver falando de análise SWOT, dois tipos de empresário, de administrador, enfim, de diretor, que é o quê? Tem uns que não gostam, falando em análise SWOT, não tem nada a ver de fofa, fofa é outra coisa e tudo mais. Mas tem outros que gostam mais de trazer para os termos populares, que vão falar assim, ó, a análise, vamos fazer a fofa. Aí você pergunta, o que é fazer a fofa? Engordar minha prima? Deixar ela fofinha? Não, fazer a fofa é a mesma coisa que fazer a análise SWOT. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu já soube de casos em reuniões, tá? O gerente, o supervisor, falar assim, olha gente, nós vamos precisar de uma reunião de supervisor e gerente. O senhor falou assim, ó, vou precisar de ajuda de vocês para que a gente faça a fofa. E a menina saiu da reunião, o que é a fofa? O que é fofa, gente? Vou perguntar para os funcionários, para o pessoal que estava abaixo dela, o que era fofa. E aí ela descobriu, a fofa é a análise SWOT. Então, vocês vão encontrar, às vezes em reuniões, tá, pessoas tratando a análise SWOT como a fofa, e também podem, você encontra alguns empresários que vão falar, não, é análise SWOT, fofa é outra coisa, é brincadeirinha aqui e tal. Então, tem gente que trata como fofa, tem gente que vai chamar pelo termo certo, pelo nome correto da tabela, que é a análise SWOT do planejamento. E ainda tem aqueles que vão dizer que é uma análise ambiental. E aí eu vou explicar já já por que é uma análise ambiental. Tá? Então a nossa análise SWOT, a nossa fofa, é uma tabela que tem as nossas forças e fraquezas, as nossas oportunidades e ameaças. Ok? Qual a diferença entre elas? O que significa isso daí? Tá? Bom, a nossa força, vamos começar pela parte de cima, as forças e as fraquezas, tá? A gente consegue identificar que força, tá, são pontos positivos. Vou colocar só assim, pra gente, só para dar uma relembrada, tá? São pontos positivos, certo? E as fraquezas, obviamente, tá, serão pontos negativos. Tá bom, isso é meio que óbvio, professor. Você vai estar pensando aí. E por que serve, então? O que é na prática? Como funciona? A força são os pontos positivos que a gente pode controlar, que a empresa tem controle. E a fraqueza são os pontos negativos que a empresa tem controle, que ela pode melhorar. Exemplo, vamos imaginar que você agora decidiu abrir uma empresa. Você se uniu, você, seu primo, seu irmão, vocês se juntaram ali e falaram assim, ó, nós vamos abrir aqui uma empresa pequena para que a gente faça trufas. Beleza. Aí vocês estudam na internet, estudam lá, veem as receitas, só que vocês nunca fizeram trufa na vida de vocês. É a primeira vez que vocês estão fazendo trufa. Tá? Então, a falta de experiência é uma fraqueza, certo? E aí, por que você pode controlar isso? Porque essa falta de experiência na realização, em fazer trufas,
você pode simplesmente melhorar. Você pode fazer um curso, você pode estudar, você pode começar a fazer trufa 3 vezes por dia para se aprimorar. Você nunca tinha feito, agora você faz de manhã e dá para o vizinho provar para ver se ele gosta. Faz de tarde e faz uma promoçãozinha no negócio de vocês para ver se vai ter saída a sua trufa ou não. Faz uma análise de informação para saber aonde você pode melhorar. Às vezes você vende a trufa e a pessoa fala assim, tá muito doce. Aí a outra fala também, tem muito açúcar. Aí o que você faz? Você sabe que você tem que diminuir um pouquinho o açúcar. Faz ela com chocolate um pouquinho menos doce. Então, a falta de experiência que você tem fazendo trufas é uma fraqueza, tá? É um ponto negativo da sua empresa, mas que você pode buscar melhorar. Você tem controle sobre ele, certo? Assim como a força. A força é o ponto positivo, é o que tem de bom, certo? O que tem que você pode controlar de pontos que são positivos, tá? Então imagine que você está fazendo as trufas e você descobriu um material, um chocolate que é muito mais barato. Essa é uma força que você tem. A sua matéria-prima mais barata, o seu fornecedor mais barato, certo? Ou então você consegue, a sua mãe trabalha com papel celofane, enfim, que embrulha as trufas e vai fazer isso para você, vai dar para você isso de graça. Isso é uma força que você tem. É algo que você controla e que é positivo, tá? Então são as suas forças, tá? A força e a fraqueza, em muitos casos, está diretamente ligado com o funcionário da empresa. Se você tem uma equipe de trabalho que é muito boa, é uma força. Se você tem uma equipe de trabalho que precisa melhorar, é uma fraqueza. E aí, por que você controla? Porque se você sabe que ela precisa melhorar, você pode fazer um treinamento, você pode pagar um curso para eles, e aí eles vão melhorar, certo? Então, força e fraqueza, tá? Obviamente, forças são pontos positivos, fraquezas são pontos negativos, tá? São pontos positivos e negativos que a empresa tem o controle para que possa melhorar ou maximizar. Então, o que é uma força, você vai procurar sempre aumentar, maximizar essa força, deixar cada vez mais forte. E a fraqueza, você vai conseguir ter um autocontrole dela, para quê? Para melhorar, para que ela deixe de ser uma fraqueza, tá? Então aqui a gente diz, tá? Por que a análise ambiental? Agora a gente vai entender. Aqui a gente diz, tá? Que é um ambiente interno da empresa, tá? É o que acontece de positivo e negativo internamente, que a empresa consegue, o administrador da empresa consegue controlar e mexer, mudar ali conforme algumas atitudes, certo? E embaixo nós temos oportunidade e ameaça, tá? Obviamente, oportunidade, tá? São pontos positivos, certo? E a ameaça são pontos negativos, ok? Também é meio que óbvio. Então, qual é a diferença de força, fraqueza para oportunidade e ameaça? A diferença é que a oportunidade e a ameaça, a gente tem pouco controle, tá? São situações que nós chamamos aqui, ó, na parte ambiental, nós dizemos que elas acontecem no ambiente externo, tá? Por que ela acontece no ambiente externo? Porque eu não consigo controlar no meu dia a dia, eu consigo só visualizar. Então, exemplo, certo? Quando passa por uma crise econômica, isso é uma ameaça para o seu negócio. Você consegue controlar? Não consegue controlar. A crise econômica é mundial. Você pode se preparar para ela, tá? Então, a oportunidade e a ameaça você não controla. Você consegue. Quando visualiza, você fica preparado para lidar com ela, certo? Então, exemplo, tá? Só para visualizar em cima das ameaças, vai ficar bem mais claro para a gente. Imagina que você conhece alguém, um cara vai vender água. O rapaz vende água na passarela, em cima da linha do trem. Então ele vai todo dia de manhã, ele pega o seu isoporzinho, coloca o gelo,
coloca água, abastece seu isopor, bota o gelo no carrinho e vai para cima da passarela para vender água, certo? Ele está lá vendendo água. De repente, do nada, aparece uma nuvem preta. E aí começa a fazer trovejar, relâmpago, raio. Aí cai um chuvisco aqui, um pinguinho ali. De repente, cai uma chuvarada. Tem como o vendedor de água controlar a chuva? Não tem. Mas isso é uma ameaça ao negócio dele. Ele sai e tá sol. Ele vai todo feliz vender água. Mas ele tem uma ameaça. Se o tempo mudar, o produto que ele vende vai ficar encalhado lá. Porque as pessoas não compram água embaixo de chuva. Muito difícil. Então, a mudança de tempo é uma ameaça para o rapaz que vende água em cima da linha do trem. Certo? E aí o que significa estar preparado para isso? Imagina aqui, esse rapaz consegue montar a análise SWOT dele, aí ele fala assim, pô, a ameaça é a mudança de tempo. Vira e mexe, principalmente no verão, a gente sai de manhã no sol, 4 e pouco, 3 horas, cai uma chuva danada, né? Aí ele percebe assim, pô, isso é uma ameaça para mim. Se chover, essas garrafas de água aqui vão ficar tudo encalhadas. Eu vou perder dinheiro e tal, não vou conseguir fazer dinheiro hoje. O que ele faz? Bota uma mochila nas costas. Ele percebeu que a mudança de tempo é uma ameaça para ele. Ele bota a mochila nas costas. Dentro dessa mochila ele leva 5, 6 guarda-chuvas. E aí ele está lá vendendo água, pum, caiu o primeiro pingo, caiu o segundo. Começou a chuviscar, o que ele faz? Em cima do isopor, ele estende uma toalha, coloca ali os guarda-chuvas que ele levou na mochila, coloca os 6 guarda-chuvas e está lá escrito assim na plaquinha, vende-se guarda-chuva. Em cima do próprio isopor que ele estava vendendo água. O que ele fez? Ele transformou em uma ameaça em uma oportunidade. Por quê? Porque todos os outros, nenhuma outra barraquinha, todos os outros camelôs ali que estavam vendendo, não estavam preparados para a chuva. Mas ele, quando saiu de casa, percebeu essa ameaça e foi pronto para ela. Transformou essa ameaça em uma oportunidade. Então, quando você consegue visualizar as ameaças que tem para o seu negócio, quando você consegue olhar e falar assim, ó, pode ser que aconteça isso aqui, eu não posso mudar isso, não tem como eu chegar e falar, São Pedro, não chove não. Não tem como. O que eu posso fazer é me preparar para, se acontecer, eu estar pronto para aquela situação. Então, no caso da chuva com o vendedor de água, é bem claro. Ele sabe que tem uma ameaça ali. A mudança de tempo é uma ameaça para ele. Não tem como ele controlar o tempo. Então, ele se prepara para isso. Para quê? Para, se o tempo mudar, ele está pronto, ele está vendendo guarda-chuva. Certo? E aí ele vai conseguir transformar a ameaça em oportunidade. Tá? Então, as ameaças das oportunidades são cenários que acontecem externamente à empresa, você não controla, mas se você souber se adaptar a eles, pode ser positivo. Tá? Até a ameaça, no caso, se você estiver pronto para ela, você consegue transformar a ameaça em oportunidade. Por isso que muitas vezes a gente vê em alguns vídeos na internet falando assim, ó, tem que transformar a ameaça em oportunidade. Transforma a ameaça em oportunidade. O que isso significa? Realizar uma análise SWOT, perceber o que fora da sua empresa está te ameaçando, e aí percebendo isso, você se prepara para transformar isso em algo positivo, em uma ameaça, em uma oportunidade. Certo? Então, oportunidades e ameaças acontecem no ambiente externo. Tá? Oportunidade, ameaça. Bem, para a gente finalizar, só para perceber a importância disso, o que está acontecendo hoje no cenário mundial é uma ameaça claríssima. Tá? É a pandemia. A pandemia, o que ela fez? É algo externo, empresa nenhuma consegue controlar. Não tinha como você falar assim, ó, a minha empresa está preparada aqui, eu controlo, não vai ter mais pandemia, não tem mais coronavírus na minha empresa. Não existe isso. Então era uma ameaça, veio de fora para dentro da empresa. Tá?
Só que é uma ameaça tão fora da nossa realidade que empresa nenhuma, acredito eu, ou pouquíssimas delas, estava preparado para lidar com essa ameaça. Pouquíssimas nessas empresas, tá? Por quê? Porque era uma ameaça muito fora da realidade. Então, um exemplo, a pessoa tem um curso, e aí ela está lá começando o curso dela. Aí ela percebe assim, pô, a ameaça é vir um vírus que vai me impossibilitar de dar aula no meu curso funcionar. Como é que eu posso me preparar para isso? Eu não controlo o vírus, mas eu sei que ele existe. Então, o que eu vou fazer? Vou criar plataformas para quê? Para quando esse vírus chegar, eu estar pronto para o curso online. E aí eu vou para o curso online. Então, quando o vírus chega, fica todo mundo perdido, você já tem uma plataforma para o curso online entrar. Você já está preparado para isso. Então, pouquíssimas empresas conseguiam visualizar essa ameaça, tá? Acredito eu que nenhuma até estava pronto para essa ameaça. Mas se alguma delas tinha a visão dessa ameaça, conseguiu transformar em oportunidade, tá? E aí é que vem a grande sacada do administrador. Muitas vezes ele não vai conseguir perceber a ameaça antes, mas ele vai ver, quando ela começar, ele tem que ter visão a longo prazo. Até quando isso vai durar? Até quando a minha empresa consegue sobreviver a isso? Certo? Por quê? Porque o restaurante que ficou esperando lá assim, ó, começou o coronavírus, fecha o restaurante. O restaurante ficou assim, pô, mês que vem volta. Mês que vem volta. Tá há 4 meses nessa brincadeira. O restaurante fechou. Agora, o cara que pegou, na primeira semana, fechou o restaurante, aí ele olhou e viu as notícias. Pô, na China ficou não sei quantos meses. Na Itália ficou não sei quantos meses. Na Inglaterra já está há 3 meses nessa brincadeira. O que eu vou fazer? Entrega. Prepara um esquema que eu vou começar a entregar. Esse provavelmente sobreviveu à pandemia. Porque ele não tinha previsto a ameaça. Mas quando ela surgiu, ele se viu pronto para transformar ela em oportunidade. E eu conheço hoje restaurantes pequenos que já falam que não vão reabrir fisicamente, vão começar a trabalhar sua base em delivery, porque se deram muito melhor em delivery do que no ambiente mesmo ali do restaurante. Então isso é transformar a ameaça em oportunidade. É você pegar algo que você não controla, transformar em algo positivo para a sua empresa, certo? Bom, fechamos a análise SWOT, tá? Muita gente conhece como FOFA. É a matriz, na minha opinião, que fundamenta todas as decisões administrativas, tá? Detalhe, ela precisa ser feita de maneira sincera. Na hora de fazer a análise SWOT, não é você, eu vou esconder minhas fraquezas. Eu não vou botar minhas ameaças, não. Isso não. A análise SWOT tem que ser feita de maneira sincera, porque em cima dela você vai tomar decisões para o futuro da sua empresa, certo? O que é a análise SWOT? Uma tabela que tem forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, tá? Força são pontos positivos, fraquezas negativos, que a gente diz que estão no ambiente interno. Por que estão no ambiente interno? Porque nós conseguimos controlar, certo? Nós conseguimos ter decisões que melhorem ou piorem essa situação. Oportunidade e ameaça, também obviamente, pontos positivos e negativos, mas que nós dizemos que estão no ambiente externo. Por que no ambiente externo? Porque nós não controlamos. O que nós podemos fazer como administradores é nos adaptarmos a essa realidade, tá? Fazer dessa ameaça uma oportunidade, ok? Então, abraço, continue se cuidando, até a próxima. Tchau, tchau, galera.